Já estou aqui com a doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista. Seja bem-vinda. Obrigada, Kátia. Hoje vamos falar sobre perda da libido. Isso acomete homens e mulheres, né? Um problema assim? Sim, o libido é a vontade sexual, o desejo. Isso acontece a perda na mulher e no homem. Na mulher na menopausa e o homem às vezes acha que não tem, mas é a andropausa. A partir de quantos anos o homem entra na andropausa? Na mesma idade da mulher, não? Não, lá pra frente, então. Você vê? Tem jeito, né? Lá pros seus... 60, 65, 70 anos, tá longe. demora. Então, homem pode ter filho até uma idade bem avançada. As mulheres, mais ou menos, a idade de entrar na menopausa, em torno de 45 a 49 anos de idade. Mas isso leva uma genética? Quer dizer, mais ou menos quando a sua mãe entra na menopausa, quando você vai entrar? Tem isso a ver, a genética, e quanto mais cedo essa menina menstrua, que é a menacne, a primeira menstruação, mais cedo vai ser a menopausa. Tá. A mesma coisa ao contrário, demorou mais para menstruar, vai demorar mais para entrar na menopausa. Vamos ver, gente, os mitos e verdades, mas aproveite e vá mandando suas perguntas, tá? Todas as mulheres têm problema de libido. Mito. Não, né? Então, na verdade, a gente acha que toda mulher que entra na menopausa vai ter perda de libido. Nem todas. Porque libido não interfere somente com a questão hormonal. Sim, hormônio tem muito a ver com libido, principalmente o estrógeno e a testosterona. Mas obesidade bloqueia o libido, por isso que as pessoas que estão acima do peso têm diminuição da vontade sexual, principalmente homem. Mas pelo hormônio, nesse caso, né? Porque a obesidade tem alguns componentes que bloqueiam o FSH, é o eixo daqui do centro do cérebro que vai mandar a informação para a produção do estrógeno no ovário e para o homem a testosterona no testículo. Questões de remédios também interferem em libido, principalmente pessoas que estão usando antidepressivos, são as classes medicamentosas que mais interferem no apetite sexual e existem doenças, alguns hormônios que bloqueiam também os hormônios sexuais. Então é bem complexo, né? É muito complexo. Existe perda de libido em mulheres jovens, em meninas que começaram a menstruar e na idade avançada. Mas não necessariamente a gente vai falar, vamos repor os hormônios por causa da perda de libido. Reposição hormonal em menopausa inclui vários setores, como você perdeu o osso, então a osteoporose, a questão, o risco cardiovascular, a questão de perda de massa muscular, a questão de diminuir a redução aqui, a gordura visceral, que é o que interfere também no risco cardiológico. Então, quando a gente fala de libido e hormônios, a gente tem que ver o aspecto de cada pessoa. Com individualidade, né? Individualidade. E quando a gente fala de hormônio, passou do limite, faz mal. Pode dar câncer, pode ser um anabolizante, mas tratando na dose certa é perfeito. As mulheres se beneficiam muito e os homens também. Mas somos pessoas diferentes, portanto, indicações diferentes, em dosagens diferentes também. E tem aquele grupo de mulheres que não pode consumir nada nessa fase do climatério de hormônio, né? Isso, as mulheres que têm na família câncer de mama ou câncer de endométrio, de útero, principalmente mãe, avó ou tias de primeiro grau, são a ordem parentesca que tem o maior índice de você ter uma genética, porque o estrógeno é o receptor que pode ativar o câncer. Então, a gente tem um cuidado excessivo com essas mulheres. Existem alguns hormônios que a gente chama SERMs, que são as novas gerações de terapia de reposição hormonal, Kátia. Então, esse medo de usar existia sim. Mas hoje a gente tem técnicas e terapias com dosagem bem regrada, com exames feitos, que a gente consegue até melhorar um pouco e usar de uma forma bem controlada para essas mulheres. Mas, gente, você ouviu, né? Controlado. Quem controla é o médico. Então, vai ter que fazer exames periódicos, não é que chega com uma dosagem e fica pro resto da vida com a mesma dosagem, né? Isso, Kátia. Então, acho que a gente tem que perder um pouco esse medo de que reposição hormonal faz mal, reposição hormonal engorda, reposição hormonal dá câncer. Isso sim para os estrógenos antigos. Quando a gente fala da nova geração de remédios, e existem, quando a gente tem os bioidênticos, a gente faz um controle adequado, a gente tem muito benefício. Tem que pesar e balancear, ver o custo-benefício, né? O que é melhor. A pílula anticoncepcional pode diminuir a libido feminina. Verdade. Mas não para todas, né? Não para todas. E depende da carga hormonal que a gente está dando de estrógeno e o tipo de pílula que está sendo usada. Então, de forma geral, quando a gente usa esses anticoncepcionais com estrógeno, você está dando um sintético, o teu corpo para de produzir o estrógeno de verdade e aí a gente vai ter
Aumento do risco de trombose, aumento do inchaço, aumento de varizes e diminuição do libido, tá? Existem algumas pílulas de baixa dosagem de estrógeno, mais seletivas. Existem algumas de progesterona, que são as que a gente faz emenda dessa cartela, que aí não dá tanto a perda de libido. Mas tem que conversar sempre com o médico. Não só sobre perda de libido, mas tudo que está diferente no corpo da gente, a gente tem que informar, né? Existem oportunidades que a gente pode usar a pílula para anticoncepção ou para algum problema hormonal e a gente dá outras coisas para aumentar o libido, para compensar. Porque todo remédio, Kátia, faz bem para uma coisa, mas muitas vezes tem efeito colateral de outra. Ajuda de um lado e estraga um pouquinho de outro, né? E o que é legal da medicina? A gente pode balancear isso. Sim, então, você ajuda esse sintoma com isso, você dosa isso e você consegue ter um benefício para o paciente. Vamos ver mais um? A fase em que as mulheres têm maior desejo sexual é aos 30 anos. Uau! É? Não, amiga. Não, né? Na verdade, se fosse assim carimbado, então já era, né? Passando e a gente já estava virando o cabo da Boa Esperança, eu mais ainda. Então, que bom que não é assim. Ainda bem, né? O libido, o desejo sexual, a vontade, ela vem de vários fatores. E, lógico, na fase fértil, a gente tem maior carga de hormônios, a gente tem mais desejo sexual. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem clara, e eu acho que é importante para vocês de casa saberem. Sabia que o amor, ele ativa hormônios de endorfina, de serotonina no cérebro, que faz o desejo e aquela relação sexual ser muito mais desejada, ser muito mais gostosa e prazerosa do que quando você tem uma paixão, que são hormônios diferentes. Então, que seria de uma pessoa que engorda porque tem um problema de saúde? Né? O que seria de uma pessoa que amputou uma perna? Não vai ter mais relacionamento? Não vai ter mais desejo sexual? Sim, né? Existe. Então, muitas pessoas em casa acham, eu tô acima do peso, tô feia, meu cabelo tá caindo e não sei o quê, eu tenho não sei o quê, meu marido... Não é. É lógico que a gente tem que se cuidar, a gente tem toda a parte de saúde, mas essa preservação de um desejo sexual não tem idade, ela depende de vários fatores e todo mundo consegue se ajudar. Mas você sabe que o Dr. Pellini outro dia esteve aqui, ele é sexólogo, e ele disse que na mulher a relação sexual começa na cabeça. É verdade. Sim. Porque se o marido te deu um coice logo cedo, pronto, naquele dia você esquece, ele pode fazer 1000 coisas legais que ele já tomou um X naquele dia. Não é assim? É. Então a gente tem que saber lidar ao contrário. Começar a valorizar as coisas boas que acontecem, não as coisas que nem sempre são aquelas que a gente idealizou, não é? E um carinho às vezes é mais importante, uma palavra de companheirismo e assim, a sua essência. O mais importante é quem você é, não é o que você está às vezes demonstrando. Agora, uma coisa mulher é muito ligada a isso, ao carinho, não falou isso, tá triste. Homem tem testosterona alta. Mas ele só vê uma mulher passando com um bumbum bonito que ele não consegue nem se controlar para olhar. Por isso que homem tem maior desejo do que mulher. Sei sim, mas é verdade, eu bem fico de olho em vocês. Mas aí eu já aprendi aqui também, homem olha mesmo não quer dizer que deseja. Olha, porque é bonito. É verdade. E desejar também é algum pecado, será? Se agora, ficar só nisso, não, né? Tomar atitude, aí já é outra coisa. É verdade. Vamos ver mais um? O aumento da prolactina, o hormônio que faz a mulher amamentar, pode ser a causa da perda de libido. Verdade. É verdade. E olha que interessante, a maioria das mulheres, quando tem filho, perde muito desejo sexual. Primeiro porque você teve uma carga de estrógeno baixa por causa da placenta que você tirou. E a mulher vai produzir prolactina, que é o hormônio que vai fazer o leite, a amamentação, e ele bloqueia o FSH, que é o hormônio do eixo que produz o hormônio sexual. Toda mulher no pós-ter neném, no puerpério, ela vai ter diminuição de libido. Isso é normal. É normal. Então, por favor, maridos, tenham paciência, né? Ajudem as suas esposas, vá ao médico. A gente tem como repor um hormônio que não prejudique o aleitamento, que aumente o libido ou que pelo menos diminui essa perda. A gente inclusive tem alguns antidepressivos de forma natural e que a gente consegue aumentar a libido, até plantas. Todo mundo fala da soja, não fala, Kátia? É verdade. Mas tem uma coisa chamada simicifuga. Conhece isso? Eu já ouvi falar de simicifuga. Teve um estudo que foi feito agora em 2016 no JAMA, é uma publicação muito interessante de menopausa, que é um dos melhores, até melhor do que soja, para aumentar desejo sexual, libido, e é uma planta. E não tem
tantas contraindicações, né? Não tem contraindicações e não faz mal até pro neném, porque tudo que você vai usar em aleitamento materno, tome cuidado, você vai passar pro neném. Agora tem que conversar com o médico, né? Porque é plantinha também que a gente pode sair Não. tomando chazinho tudo quanto é planta, né? E tem que dosar os hormônios, os receptores e ver a dose correta disso ser usado. Mas o que interessa é que existe possibilidade de tratamento e de melhora. Até durante a amamentação, Até né? a amamentação. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Todas as mulheres devem tratar a menopausa com reposição hormonal. Mito. Então, na verdade, a gente acha que parou de produzir hormônio, eu preciso repor. Depende, né? Quando que é indicado a reposição hormonal? Quando tem aquelas ondas de fogachos muito graves, que é aquele calor que vem do tórax. Acontece principalmente de madrugada e muita sudorese. Quando a mulher começa a aumentar muito a gordura visceral, quando aumenta o risco cardiovascular, irritabilidade, começa a beliscar muito doce, insônia é um dos fatores primordiais. Mas o que acontece é para todo mundo ser tratado? Não, quem tem sintomas. Muitas mulheres não têm sintomas de menopausa. Mas é verdade que quem sofria muito com TPM na menopausa sente mais os efeitos da menopausa? É verdade, porque isso depende da carga hormonal e de receptores dessa mulher. Então, mulheres que são dependentes de sintomas estrogênicos, ou seja, maior grau de dor de cabeça antes de menstruar, turgência mamária, muita dor de cabeça e perde o sono, irritabilidade excessiva. Uma mulher irritada é normal, né? É. A maior parte, a gente é mais irritada que homem, né? É pavio curto. Não é pavio curto? E tem a ver com isso. Tem, né? Quer dizer, porque a gente fica naquela oscilação hormonal constante, né, Maite? Isso, na verdade, é porque é desculpa de mulher, não é. A gente tem trabalho com ratinhos, dando estrógeno, tirando, eles ficam mais irritados mesmo. Então, a gente tem comprovação científica que isso é verdade. Agora, quando a gente fala também, vamos tratar reposição hormonal só por sintomas, os sintomas vão embora. Depois de 3 a 5 anos, esses sintomas, mesmo sem tratamento, podem ir embora. Mas a gente sabe hoje em dia que a falta de estrógeno diminui o que? A queda da bexiga, então aumenta a incontinência urinária, sintomas de ir no banheiro toda hora, aumenta o risco de cintura abdominal, 74% das mulheres na menopausa aumentam a barriga. E não estamos falando de beleza, a gente está falando de saúde. Então aumenta o risco de infartar, de ter gordura de fígado e essas mulheres também aumentam uma tendência de ter osteoporose. Então, independente da gente tratar hormônios para sintomas, deve-se, no médico, procurar ajuda para tratar as consequências hormonais da menopausa. Vamos para o último mito, ou verdade? Problemas na tireoide podem afetar o apetite sexual também? Também. Essa tireoide afeta tudo, né? Não é verdade? Ela é a causa de negocinho todos os tão problemas. pequenininho, uma bichinha mexe com tudo, não é Verdade. mesmo? É porque ela mexe com o metabolismo. Então, o fator tireoidiano, ele mexe na queda de cabelo, ele mexe no desejo sexual, no crescimento das crianças, na produção de outros hormônios. E o que acontece? A tireoide em excesso, ela dá aquela taquicardia, arritmia, emagrecimento, não altera tanto o desejo sexual. Dá amenorreia, dá perda da menstruação nas meninas em idade fértil. Mas o hipotireoidismo pode sim bloquear a menstruação, dar maior irritabilidade, aumento de peso, inchaço e você também aumenta esses sintomas de não ter mais libido. Então, mulheres jovens que não têm libido, um dos hormônios a serem estudados é a tireoide. Vamos ver as perguntas, vai ter que chegaram. Olha, Yasmin. É verdade que a terapia de reposição hormonal faz a mulher engordar e aumentar os pelos no corpo? Essa é uma grande dúvida, né, Kátia? Yasmin, quando a gente está falando de reposição hormonal, vamos deixar bem claro que a gente tem o estrógeno, a progesterona e a testosterona, tá? O estrógeno serve para diminuir os calores, aumentar a lubrificação vaginal e a progesterona tem a ver mais com uma questão de regularização até da parte óssea, metabólica e a parte de testosterona é o hormônio do libido. Aumenta desejo sexual também, aumenta a força muscular, define, diminui flacidez, diminui a gordura visceral, mas na dose certa. Então, essa é a grande chave da reposição hormonal. Saiba com quem fazer, sempre com indicação médica. Nunca pegue o gel da sua amiga bioidêntico ou o remédio da sua amiga, por quê? Hormônio
é usado e é uma maravilha desde que seja para a pessoa certa, sem contraindicação, na dosagem correta. E mesmo que o médico orientou a gente hoje a tomar determinada quantidade de hormônio, daqui a alguns meses o meu corpo pode estar completamente diferente, a dosagem vai ser outra, né? É obrigatório fazer dosagem de os hormônios no sangue para quem está fazendo reposição hormonal. De quanto em quanto tempo, mais ou menos? Pelo menos de 4 em 4 meses. Então, e tem gente que volta um ano e meio depois. Não. Quando Né? a gente faz a reposição de testosterona, se passa do limite, isso vira anabolizante. Então, aí você tem todos os malefícios do anabolizante. Aí dá o pelo, Então. aí dá voz grossa, aí dá queda de cabelo. Então, assim, é para ser usado na dose certa, na dose permitida. Então, Yasmin, se usar na dose certa, não vai ter pelo a mais no rosto. Mas a diferença do remédio pro veneno não é a dosagem, a quantidade? Exatamente. O que te salva te mata, né? Então, até comida. É, verdade. Em excesso faz mal, se você na quantidade correta não faz. Mas isso é um mito que, na verdade, não é mito. É uma questão que muitas pessoas têm medo, né, Kátia? É verdade. Porque a medicina mudou. E muda rápido, E graças muda. a Deus, né? E ainda Que bem que bom, está né? evoluindo, tem muita coisa, né, diferente, moderna. Então vamos aderir às coisas novas, mas com cautela e acompanhamento médico. Eu Com o morro médico de medo de usar hormônio na dose errada, porque É. pode dar câncer, Pode. Kátia. Vamos ver mais uma? Edneia, tenho 44 anos e já sinto os efeitos da menopausa. Ainda é cedo para isso? Preciso fazer reposição hormonal? Então, Edneia, a fase mais ou menos na teoria é entre os 49 e 54 anos de idade. Então parece que ela tá cedo, né? É, mas existe a menopausa precoce, que isso pode acontecer com qualquer mulher. E aí, quando a gente vai fazer reposição hormonal ou não, depende dos seus sintomas, depende se você está tendo os fogachos, depende se você está com perda de libido, se a vagina também não está lubrificada e tem indicação. Então, não é porque está com uma idade mais nova que não vá fazer a reposição hormonal. Sim, e é indicado mesmo porque você está numa idade que o marido deve estar querendo relação sexual. Pois é, né? Ela que- mesma, né? É, você mesma. Então tá numa idade que o desejo ainda é aumentado, né? Porque vai passando a idade, isso não vira mais tanto prioridade. Mas nessa idade eu super indico reposição hormonal. Vamos ver mais uma pergunta. Nancy, existe alguma forma de retardar a menopausa? Ah, Nancy, Se tivesse, a gente vai né? ficar rica e milionária. Eu queria deixar a minha para uns 150 anos. Infelizmente não. Não, né? Então, menopausa é a falência dos ovários, que é quando a mulher não vai ter mais a possibilidade de ter filhos. E isso é fisiológico. E olha como o corpo é mágico e Deus é perfeito. A gente tem maior vontade, libido, quando o estrógeno está alto e os ovários estão funcionando. Quando acabou, diminui o libido, diminui o desejo sexual, justamente porque a gente não tem mais essa condição de procriação. Mas fazendo a reposição hormonal, o que era uma curva baixa pode se tornar uma curva também um pouco mais elevada. Por isso que cada mulher também vai sentir um benefício diferente até com a reposição hormonal, né? Exatamente, por isso que a gente agora não vai estar mais optando por remédios com dose fixa. A linha de bioidênticos, da gente fazer uma manipulação com a dose correta para cada mulher, para cada receptor e para cada organismo, é o que você vai chegar na dose ideal sem risco para essa pessoa. Então, apesar da gente não conseguir retardar, a gente consegue amenizar. O que já está ótimo. É qualidade de vida, né? Sim. Vamos ver a última pergunta de quem é? Da Vera. Estou há 3 meses com diagnóstico de depressão e estou tomando antidepressivos, mas parece que perdi a libido. Isso pode ser por causa dos remédios? Excelente pergunta, Vera, porque olha só, a depressão já é um estado de melancolia, de falta de desejo sexual, de introspecção. E isso já diminui Por aí o si libido. só, né? Existem alguns antidepressivos, os de classe mais antiga, receptores tricíclicos, que eles realmente diminuem o libido. E no homem, até dão impotência sexual. Ah, é? É. Então você não consegue mais ter ereção por causa de remédio. Agora, incrivelmente, Vera, um dos tratamentos para libido inclui um remédio antidepressivo, que é a venlafaxacina, num estudo que teve, que melhora. Então, assim, não é todo antidepressivo que cai o libido, existem uns que melhoram. E outros que caem. Então, converse com o seu médico, discuta a troca desse antidepressivo, se for possível, que você vai conseguir um benefício de tratar a depressão e não perder o libido. Gente, conversar com o médico é imprescindível. Agora, o que tem de gente que tem vergonha? Ou então acha que determinado sintoma não tem nada a ver com o que você tem.
A gente não é médico, não é a gente que estuda a vida inteira para entender o corpo humano. E mesmo os médicos estudam e às vezes também ficam um pouco em dúvida em algumas coisas, né, Maitê? Então tem que perguntar, leva anotadinho tudo que você sente, sinto de manhã isso, na hora do almoço isso, à noite isso. Dependendo da hora e dos sintomas, dá para também fazer um diagnóstico, não dá? Perfeito, Kátia. Ainda mais quando a gente trabalha com hormônios, a gente tem os picos, os vales. Então tem pessoas que entram numa depressão das 18 horas, isso é muito comum, tem a ver com cortisol. Tem pessoas que são sonolentas, mas ficam despertas. Tudo isso é questão hormonal, é questão de receptor. E quando você se conhece, você conhece teu corpo e sabe falar o que está acontecendo de verdade, ajuda a gente. É verdade. Né? A medicina, como você falou, não sabe tudo, né? E dificilmente vai saber tudo. Se Deus quiser, porque senão nós não para de seríamos pesquisar, humanos, né? É verdade. E não para de pesquisar, mas pequenos detalhes fazem toda a diferença para um bom médico que sabe escutar e sabe pesquisar. Por isso essa relação médico-paciente tem que ser de total segurança e confiança. Se você não confia no médico que te trata, não adianta. E aí pode ser do postinho de saúde, pode ser de plano de saúde, pode ser particular, tem que ter confiança, porque a gente tem que seguir o que é dito pelo médico. E aí depois vai se readequando à necessidade do paciente, né, Maitê? Vou passar os contatos da doutora Maitê, para você conhecer um pouco mais do trabalho dela. Entra lá no site, que tem informações também sobre alguns sintomas, algumas doenças, o que ficar mais em alerta, o que não ficar. Tem umas dicas bem legais lá, www.indoc.com.br. Indoc, gente, é ENDOC. .com.br. Querendo sugerir algum tema também, pode, doutora Maitê, retorne, a gente esclarece a você. Quase eu fiz uma chuva de ficha. Beijo, Bela. Obrigada.